galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro, nosso podcast, agora numa nova versão, recuperando um formato antigo. De quem conhece a gente do YouTube vai se lembrar, que é o Guerra dos Roteiristas, né? A gente está aqui para falar então de uma treta homérica e do mundo dos quadrinhos, que é DC versus Marvel, concretizado na guerra entre dois roteiristas, então hoje, que é o Tom King versus Jason Aaron. Então eu vou começar a rodada de apresentação. Meu nome é Bruno Andreotti, Nerd Bolha dos Quadrinhos, e tem que dar férias urgente por Tom King. Aí o Tom King já ficou de férias, Tom King já tá de férias, já eu vou assumir o lugar dele, porque, galera, eu sou o Góis Murdock, muito prazer, e é isso aí, tamo junto nesse dia maravilhoso aí. Aqui é o João Vitor, sou o John Holland nos quadrinheiros. E, bom, o Tom King já tem um tempo desde o Heróis em Crise e também acho que ele já tinha que aposentar aí. E aqui é o Maurício Zanolini, o picareta psíquico dos quadrinheiros. E todo mundo só fala do Tom King, nesse até agora, pelo menos. É porque ele que precisa de aposentadoria. Então, falando um pouco da vida do Tom King, né? O Tom King nasceu em 78, ele tem, portanto, 41 anos, né? E ele, pouca gente sabe, mas ele foi assistente do Chris Claremont, né? na Marvel, quando ele escrevia os X-Men, né? Mas ele entrou para CIA no setor ali de contra-terrorismo, né? Pouco depois do 11 de setembro, e ficou um tempo ali na CIA, né? E aí para depois voltar então para propriamente esse mundo, não propriamente dos quadrinhos, né? Porque ele não voltou direto para os quadrinhos. Ele escreveu um livro chamado A Once Crowded Sky, que a gente podia traduzir aqui em tradução livre como, sei lá, o céu que era lotado, o céu que era cheio, né? Pouco depois que nasceu o primeiro filho dele, né? Esse é um livro, né, que trata de super-heróis, aborda o tema de super-heróis, e aí pouco depois dele ter escrito esse livro, ele foi convidado então para escrever para DC Comics, né? Ele fez aquela série Grayson, né? Ele co-escreveu, e não por acaso ele é uma fase que ele é um agente secreto, não é? É uma fase de espionagem, né? O Dick Grayson então um tipo espião internacional, tipo um James Bond, assim, ele viaja o mundo inteiro, e é interessante, assim, a fase, porque mudou bastante o personagem, né? Eles deram pro cara pra ele fazer uma coisa diferente. O Tom King gosta muito de mexer com essas temáticas, né? De espionagem, essa coisa meio policial, de investigação, né? É importante dizer que ele já ganhou um Eisner, né, como melhor escritor, e é um roteirista extremamente conhecido, né? Tanto é que ele hoje é um dos principais, se não o principal roteirista da DC. Para mim ele é o principal, só que infelizmente ou felizmente o Scott Snyder vende mais, então ele é mais bajulado, né, pela DC. Você sabe que na indústria é isso, né, vale quem vende mais. Então o Scott Snyder, ele tem uma certa predominância ali na DC, mas o Tom King também está entre os astros da DC, tanto é que vocês podem ver que ele não para de escrever, né, ele escreve tudo que você pode imaginar, eles botam o cara para escrever. E o Jason Aaron, a gente podia dizer que ele é de uma geração um pouco anterior à do Tom King, mas tudo bem, ele tem 47 anos, né? Então um pouco mais velho aí que o Tom King, e é interessante porque a decisão dele de ser roteirista, né, começou depois que ele viu o filme Full Metal Jacket, né, que é do Kubrick, né, que aqui no Brasil foi traduzido como Nascido para Matar, né? Então ele comenta que foi a partir, né, desse filme que ele decidiu ser roteirista e enveredar pro mundo dos roteiros, dos quadrinhos, etc. Como ele começou na Marvel no início dos anos 2000, foi numa daquelas buscas de talentos, né? Numa daquelas coisas de mandar roteiro pra editora, de mandar quadrinho pronto, e ele acabou entrando pra fazer ali umas páginas de Wolverine, né? Mas apesar do Jason Aaron ter começado ali na Marvel, ter começado entrando nos quadrinhos pela Marvel, esse não foi o trabalho que digamos assim, cunhou, né, o nome dele dentro da editora. Da editora não, né, dos quadrinhos no geral, né, que foi... Então, mas eu acho foda, é bom que você comentou isso, porque foi tipo um concurso, né, que fizeram, e aí ele ganhou, né, esse concurso com uma história de 8 páginas do Wolverine, né, acho que o concurso foi em 2001, aí a história foi publicada em 2002.
Isso, então, foi legal a Marvel ter feito isso, justamente você encontrou um cara ali que anos depois se tornou o pilar da Marvel, né? Eu acho que hoje ele é o principal escritor, assim, o principal roteirista dentro da Marvel. Mas o Jason Aaron não ganhou nome aí, né? Ele foi ganhar nome, na verdade, dentro da DC, da Vertigo, né? Ele foi com um Scalpo, com o quadrinho Scalpo, que ele começou a escrever pra Vertigo. Foi ali que ele se tornou conhecido do grande público. Scalpo, que é um quadrinho contraditório, né, Nerd Bully? Alguns gostam, outros não. Eu eu achei muito chato. Também não sou um grande fã, mas assim, o quadrinho chegou a ganhar um Eisner de melhor minissérie e várias coisas do tipo assim. Mas aí o Aaron, ele foi escrevendo vários anos. O Scalpo se tornou uma coisa famosa, tem rumores de séries de TV, coisas assim. Tem mesmo. Mas ele se tornou o cara, assim, digamos, a partir ali de 2012, 2011, quando ele entrou na Marvel pra escrever o Thor. Que aí ele mais ou menos como o Tom King virou um dos principais ali escrevendo o Batman, o Jason Aaron foi o cara que foi moldando o universo Marvel, né? Ele escreveu aquela série Pecado Original, que é, digamos assim, uma das mega sagas da Marvel. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, eu sei que é horroroso. Pelo amor de Deus. Não, então agora, já que você tocou nesse assunto, eu acho que é legal um ponto de comparação, que é assim, que os dois também escreveram grandes coisas ruins, né? Acho que esse é o que os dois têm em comum, né? Os dois já escreveram muita coisa ruim, porque isso acontece com todo roteirista da indústria dos quadrinhos, é isso, o cara pega nome, pega fama e eles botam pra escrever tudo e o cara vai esgotando. Menos o Alan Moore. Obrigado, viu, claro Góis? isso aí. Porque ele saiu antes de fazer isso com ele. E aí, então, os dois, eles passam por isso. Os dois ganharam Eisners de roteiro, né? Então, são dois reconhecidos. Os dois também escreveram pra Vertigo. E aí que eu vou começar a falar por que eu acho que o Tom King é melhor que o Jason Aaron. Não, mas peraí. Segura um pouco que eu ainda não terminei de falar de Jason Aaron. Segura aí sua emoção. O que acontece? Opa, Ele escreveu agora, treta, vamos aí. Ele escreveu o Pecado Original, que é ruim sim, é ruim pra cacete, mas aquilo ali foi sem influente no desenvolvimento do Thor durante um bom período, que é o personagem que ele foi desenvolvendo até chegar hoje, assim, é um personagem que ele criou um universo grandioso pro Thor, que era um personagem há alguns anos, assim, digamos, meio que jogado na Marvel, tava lá, tinha algumas histórias de uns caras famosos, mas não era grandes coisas. Apesar de ele fazer mega saga ruim, tem um quadrinho bom. Vamos cagar no universo Marvel com uma mega saga pra poder sustentar o Thor, né? Mas o que adianta cagar ou não? Não, vale a pena, pra pelo menos sair um quadrinho bom, pô, porque é embaçado às vezes. Mas, apesar do Pecado Original ser ruim, acho que valeu a pena. Eu boto aqui, ó, fé no Jason Aaron. Qual que era o meu ponto de comparação entre os dois, né? Porque é o seguinte, o Tom King, quando ele escreveu O Xerife da Babilônia, né, que fez bastante sucesso, foi para Vertigo também, né? E aí, qual que era o plano original do Xerife da Babilônia? Para quem não conhece o Xerife da Babilônia, é o seguinte, ele é basicamente a mesma história da primeira temporada do Demolidor. Ele vai contar um problema de tráfico de drogas dentro da ocupação americana de Kandahar. Né? Basicamente é isso. Inicialmente era uma série de 6 quadrinhos, fez muito sucesso. Os caras da DC falaram, olha, dá para fazer mais 6? E aí ele falou, fez mais 6, tanto é que quem leu os 2 arcos que tem no Xerife da Babilônia vê que tem um descompasso ali. O segundo arco é bem mais fraco em relação ao primeiro, né? Só que tem um detalhe, fez sucesso também e chegaram para ele e falaram assim, vamos transformar isso numa série de 60 volumes, que é meio que o padrãozinho era, né? Pelo menos o padrãozinho da Vertigo. O que ele falou? Não. E quem leu o Scalpo sabe que não tem história para 60 edições. Mas então, isso cara, não significa... É mais íntegro. É íntegro. Nossa... então o Alan Moore é o maior roteirista de todos os tempos, porque ele é íntegro. Agora você vai ter que concordar comigo. Então, uma coisa você tem... Então, eu acho que tem... Então, faz o malabarismo, Nerd Bully. Então, eu acho que tem 2 tipos de integridade. Eu acho assim, um primeiro tipo, que é o tipo do Alan Moore, é assim, estou jogando um jogo, eu vou virar o tabuleiro pra cima e falar, foda-se, eu não jogo mais. Esse é o tipo de integridade do Alan Moore. A do Tom King é assim, não, eu vou continuar no tabuleiro, mas eu vou movimentar as peças de outro jeito, porque é a galera que trabalha na indústria. Mas não significa que uma é melhor que a outra, mas o cara é extremamente íntegro. Agora, John, eu quero que você me dê um argumento sem apelar pro Alan Moore, porque o negócio aqui é Tom King
versus Jason Aaron, não é Tom King versus Alan Moore. Você quer um argumento? Eu só queria dizer que o Jason Aaron, ele soube pegar um personagem em 2012 e finalizar de forma satisfatória em 2019. Ele não pegou o maior herói de uma editora e cagou com o final. Não, essa não dá pra... Gente, Mas é o eu tenho coração, uma gente. hipótese, Cuidado com o mas coração, gente. Muita calma nessa hora. ó, Vamos respirar, entendeu? Tô me tremendo aqui já, viu, meu? Entendeu? Calma aí. Mas menino moço, não pode. Não, mas brincar então, com essas coisas. já esse comparativo. Pera aí, caceta. Fala aí, Maurício, fala aí. Não, né, eu ia falar que o Tom King tem uma fórmula, né? Que o Batman do Tom King segue uma fórmula que é parecida em alguns elementos com, por exemplo, o que ele fez com o Visão, ou o que ele fez com o Senhor Milagre, né? Que é tirar o personagem da zona de conforto dele e introduzir um elemento psicológico. São as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, introduzir uma questão psicológica e tirar o personagem de um cenário de zona de conforto. No caso do Visão, é colocar ele numa situação de vida de família suburbana. No caso do Senhor Milagre, é colocar ele numa situação de casal, de gravidez, de coisas assim, super mundanas, um personagem que é um deus, né? E no caso do Batman também, é isso, quer dizer, é a mesma coisa, ele pega um aspecto psicológico, a questão do suicídio e tal, e aí ele coloca o Batman numa situação, numa questão ali que tem que lidar com essa questão psicológica e tem que lidar com uma questão que é a relação dele com a mulher-gato, a possibilidade de um casamento e tal, e ele tem que, então, trabalhar a questão psicológica enquanto tá vivendo uma questão diferente que sai fora um pouco do que é o padrão desses personagens especificamente que eu tô citando. Então ele meio que repete isso em tudo que ele faz. Quando ele vai repetir isso elevado à última potência, que é aquela série lá da DC que tem todos os personagens, que tem lá um santuário, que eu esqueci o nome da série agora. Heróis em Crise. Então, aí assim, todos os personagens têm uma questão psicológica e aquele lugar onde eles são acolhidos na sua questão psicológica é um lugar em que tem uma questão que eles precisam enfrentar que tira eles da zona de conforto. Só que aí é um exagero tão grande, porque é tanto personagem com problema psicológico e tanta gente fora da zona de conforto que aquilo não consegue terminar. Mas ele repete uma fórmula e o Arrow também repete uma fórmula. Se a gente comparar o Scalpo com o Thor, por exemplo, você tem ali a coisa dos valores da tribo, o personagem que digamos assim, que foi expulso e voltou, e aí ele tem uma relação de amor e ódio com aquele lugar lá, então ao mesmo tempo que ele tá lá para destruir tudo aquilo, ele também se sente parte daquilo e tem um conflito interno. Então ele tem similaridades, assim, que são truques que eles usam e repetem. Isso aí é interessante, Maurício. Até porque, vamos supor, eu vejo o Jason Aaron assim, por exemplo. Eu vejo ele como religioso que virou ateu e o Tom King eu vejo como uma família. Eu vejo como essas coisas elas influenciam diretamente nas obras deles. E você vê como isso fica muito mais forte ainda quando são os trabalhos autorais. Se você pega, por exemplo, no caso do Jason Aaron, você vai ter o autoral dele que é o Southern Bastards, né? Que seria tipo Bastardos do Sul. E o Jason Aaron cresceu ali no Alabama, né? E na região onde ele cresceu ali em Jasper, ele quando era criança, ele falou isso uma vez, que ele foi catequizado pela igreja protestante, né? E ele era o que ele chama de Batista do Sul, né, que era a designação lá referente dos protestantes, na qual ele vivia com a família e tudo, que ele exerceu isso. Conforme o tempo dele foi passando, adolescente, vida adulta, ele foi deixando isso de lado e se declarou um ateu. Só que ainda assim, ele acha muito interessante as religiões, ele estuda muito, ele acha isso bem legal. E, por exemplo, nessa obra Southern Bastards, você vê como isso está presente, ele coloca vários estereótipos da região sul dos Estados Unidos, a questão forte da religião, né, de uma cidade um pouco menor, enfim, acontecendo. E no Tom King, por exemplo, se você pega obras como O Senhor Milagre, você vai ver o super-herói ali, o Senhor Milagre, né, que foi lançado aqui pela Panini na DC, né, você vai ver um super-herói que, por exemplo, ele tem que ser um grande super-herói, fazer as coisas, ele também tem uma família, ele tem que cuidar ali da parte mais mundana, que seria algo mais humano, né? O Tom King também trabalha isso em Visão, que faz muita referência também ao estilo de vida que o Tom King leva, né? Você pega a obra que, por exemplo, ele é um cara que tem 3 filhos, tem uma esposa, ele tem uma vida bem tranquila, perto do que ele já teve quando estava trabalhando pra CIA, né? E você pega Xerifes da Babilônia, que conversa ali com a guerra do Iraque, né? O cara que tá lá na guerra do Iraque pra treinar os caras, enfim, você vê
que o Tom King, muito daquela fase dele quando ele tava lá depois do 11 de setembro, que ele tava agindo, e essa parte dos aspectos psicológicos dos super-heróis é também referente aos problemas que ele passou isso Após essa guerra toda que ele vivenciou, né? Então você vê como esses aspectos pessoais, eles transbordam a vida dos autores e vão para as histórias que eles escrevem, né? Eu acho interessante o que você falou, Góes, porque é isso, né? De fato, o Tom King ele tem essa questão de trazer a família. Também é isso que ele trouxe agora para o final do Batman, né? Que assim, é uma pena mesmo, porque como o John comentou, de fato, cara, assim, a história até metade ali estava indo bem, e lá pelas tantas, cara, o negócio degringola de um jeito assim absurdo, né? Mas por quê? Porque ele vai, e a gente aí também não sabe o peso das decisões editoriais, né? Porque, assim, qual foi a saída da DC? Tiraram ele do título principal do Batman para jogar agora numa nova fase que vai ser Batman e Mulher Gato, que, pelo que tá revelando os teasers, agora a Mulher Gato tá grávida, né? Então vai ser essa nova. Agora parece que vão transformar. O Batman já era pai solteiro, né? Que é filho dele e tal, com a Talia al Ghul, então já era pai solteiro, mas agora parece que ele vai ter ia casar com a Mulher Gato, não casou, teve aquela treta toda, mas agora, não sei se pelo menos grávida a Mulher Gato tá, e aí só faltava a gente descobrir que não é do Batman, né? Porque a última coisa que falta que eu fazer é fazer o Batman corno, né? Aí não precisa fazer mais nada. Não, e o complicado é isso, né, cara? O Tom King pegou a bucha de escrever o Batman, né, cara? E o Batman, assim, é uma produção quinzenal. O Tom King falou como isso era muito desgastante pra ele, porque além do Batman, ele tinha outros projetos, outros trabalhos também, além da vida pessoal, enfim. Porque o Batman, ele demanda isso, né? O Batman tem uma pressão muito forte de editora, né? Não é igual você fazer um trabalho autoral que você tem mais liberdade criativa. Não é igual você fazer o Thor, né? Baixa a bola aí, viu, Bruno? Pô, o cara levou o quê? O cara levou mais de 70 edições nas costas. Foi o quê? 4 anos, mais ou menos, escrevendo o Batman, né? Não, mas também... Tem hora que você não tem mais ideia, né, meu? Os caras botaram ele pra fazer uma edição a cada 15 dias também. Então, aí é pra complexo. matar o caboclo, entendeu? Só pra responder o Bruno, eu queria falar que eu acho mais complexo você pegar um personagem lá de baixo e tornar ele o central da editora do que já pegar o principal personagem o melhor e fazer uma história boa. Não. A tua responsabilidade é muito maior. Não, mas Não. Essa você não vai emplacar aqui, não. Porque é muito mais difícil você pegar um personagem visado, que é o Batman, todo mundo espera alguma coisa, não, tem que ser foda, do que você pegar um personagem que, veja, o Thor, até, principalmente devido ao universo cinemático da Marvel, até que não é tão, a gente não precisa considerar um personagem tão secundário, mas perto do Batman ele é, né? Então não vem me falar também que o nível de cobrança é muito maior em cima do Batman. Não é questão de cobrança, é você ter a capacidade de pegar esse personagem e elevar como principal da editora, do que pegar um que já é o principal e fazer uma história que vai vender, querendo ou não. Eu acho que é muito mais difícil você pegar um personagem que vem num patamar alto de qualidade, que é o caso do Batman, do que você pegar um personagem... Ele veio do Scott Snyder, hein? Ixi. Qualquer coisa que... Oi? Ele veio do Scott Snyder. Qualquer coisa que fizesse depois também ia ser lucro. Que por mais que a gente duvide da qualidade do Scott Snyder, ele vende, cara. Como a gente começou falando isso. O que vale são as vendas. Só que não teve só Scott Snyder no Batman. Teve Paul Dini, teve Grant Morrison, sabe? Então assim... Não, mas tô falando, na sequência foi o Scott Snyder, foi anterior. Tá... Mas se você for comparar com Grant Morrison, aí eu vou ter que invocar o nome de novo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente pegar uma linha histórica dos roteiristas que passaram pelo Batman e uma dos roteiristas que passaram pelo Thor, é óbvio que o Batman vai ganhar da qualidade dos roteiristas geral, porque ele é um personagem visado, é isso que eu tô falando. E é muito mais difícil fazer uma coisa relevante com um personagem que vem de uma história de roteiristas bons, do que fazer uma coisa relevante que tem uma oscilação muito grande entre roteirista e roteirista, que é o caso do Thor. Esse é o meu argumento. Não, isso eu concordo, mas o ponto que eu digo foi que quando o Jason Aaron pegou o Thor, ele não transformou o personagem basicamente em histórias relevantes. Ele trouxe como o centro do universo Marvel, porque a última grande saga da Marvel foi a Guerra dos Reinos, que veio desse desenvolvimento do Thor desde 2012. Então, o meu ponto é, ele pegou o personagem e conseguiu, mais ou menos o que a Marvel fez com o Homem de Ferro no cinema, transformou um personagem de primeiro, ele fez mais ou menos nos quadrinhos com o Thor. Pelo menos enquanto ele estava escrevendo, eu não sei o que vai acontecer agora, mas trocando um pouco agora de pontos de observação,
uma coisa que eu acho interessante, que eu acho interessante, que é muito boa no Tom King, mas é um problema também, que é o seguinte: os diálogos dele são muito bons, mas ele tem um vício no diálogo, que é o seguinte: é interessante a repetição, né? Os diálogos, as personagens, elas repetem as mesmas palavras, e é interessante que quando cada uma repete a palavra, ela adquire um significado diferente. Então essa questão da repetição nos diálogos é muito boa, né? Isso no texto é muito interessante, só que tem um problema grave para roteiro, que é o seguinte, né? Todos os personagens parece que eles falam do mesmo jeito, né? E isso é um problema, né? Tipo, você vai pegar o Batman e a Mulher Gato falam do mesmo jeito, sei lá, que o Coringa e o Pinguim, por conta dessas repetições, que é uma coisa do estilo do Tom King, mas é um estilo que perpassa todos os personagens. Eu acho que esse estilo dele, nessa questão, funciona um pouco melhor em quadrinho autoral dele. Quando ele tem liberdade para trabalhar, é mais interessante. É que é difícil você colocar esse aspecto da escrita dele no Batman e na Mulher Gato, que são personagens que já têm vozes de, 70 anos pra mais, sabe? Então, é uma questão, acho que vai pegar por conta do Batman, nesse caso. Então, mas tem, por exemplo, eu acho que isso talvez seja uma questão mesmo complexa, porque os personagens já têm muita história e, portanto, tem uma personalidade muito definida, e aí quando a voz de todos eles fica meio pasteurizada, fica estranho. Mas o Tom King tem uma qualidade que é a troca de diálogo. Então, aquelas edições dessas fases do Batman que, por exemplo, ele coloca o Superman, a Lois Lane, ou o Bruce Wayne e a Mulher Gato, a Selina, contracenando e dialogando, e a troca entre os personagens é tão rica, é tão interessante, são edições tão, assim, que satisfazem o público, né, no sentido, não só no sentido de ter todos esses personagens juntos, mas as inversões que ele faz, ele bota o uniforme do Superman no Batman, inverte, e as brincadeiras, é muito, assim, você se sente muito próximo dos personagens, né, porque a troca que ele faz entre um diálogo e outro é muito parecida com as trocas de diálogos que a gente tem com pessoas que a gente conhece, que a gente tem intimidade e tal. Então, funciona super bem. Agora, lógico, para você construir outras histórias mais complexas, que tenham que ter nuances, que apareçam nos diálogos, da personalidade dos personagens, aí começa a ficar capenga. Acho que o grande ponto é a duração, né, dessas séries. São séries muito longas, né? Pô, o cara teve que escrever uma edição a cada 15 dias do Batman, né? Então é um ritmo muito massacrante. Isso foi desgastante. Fora tudo que botaram ele pra fazer. Até o crossover lá que teve da DC com os Tiny Toons, o Tom King escreveu alguns números, tá? Ele fez isso? Eu não cheguei a ver, não. Se eu não me engano, o que o Tom King fez desse crossover foi o Batman com como é que chama aquele Ortolino, como é que é? Troca-letra, como é que ele chama? Hortelino, troca-letra. Hortolino, troca-letra. O cara meio que teve que fazer de tudo ali dentro da editora, né? Tipo assim, relacionado ao Batman. Então, esse negócio de ser a cada 15 dias, acho que isso deve ser o pior, cara. É impossível o cara ter um momento de paz pra escrever a revista, porque em 15 dias a revista tem que estar pronta, não é o roteiro pronto em 15 dias, entendeu? O roteiro disso tem que estar pronto em 5 dias, no máximo, para os desenhistas, arte finalista, capista, passar por aquele processo todo da DC Comics. Então, olha, ele foi chicoteado, viu? Mas assim, só pra gente também não ficar concentrado no Batman e no Thor dos dois, né? Vamos mudar um pouquinho do foco, e eu vou começar falando do Conan do Jason Aaron, né? Então vocês sabem que recentemente os direitos do Conan, a Marvel adquiriu os direitos do Conan, e saiu uma leva de quadrinhos do Conan no ano passado, agora que tá saindo aqui pela Panini. Assim, alguns bons, outros... Eu li as primeiras edições de todos, a única que me deu vontade de continuar foi a do Jason Aaron, terminou agora o arco dele com o Conan nos Estados Unidos, e vou falar que assim, de fato, é uma história, assim, é um arco muito interessante, que respeita as origens do personagem e atualiza
o personagem pro século XXI, né? Fiz um texto sobre isso nos quadrinhos, é bem legal, gostei bastante dessa fase aí do Jason Aaron e fez sucesso, tanto é que ele vai ter agora, vai sair esse ano um título exclusivo dele com o Conan, que se eu não me engano vai ser o Conan Rei, né? Ou seja, o título dele do Conan vai continuar com outro artista, mas ele vai assumir um novo título chamado Conan Rei. Trouxe uma nova energia, né, o Conan, né, do Jason Aaron, né, pro próprio personagem, né? Esse fato dele ter conseguido reinventar um personagem que é tão difícil, né, até talvez você atualizar pra esse momento, colocar nesse contexto da Marvel, digamos assim, é uma coisa complexa. Apesar de estar aqui em constante conflito com o Bruno, esse quadrinho ele me convenceu a ler. Eu comecei até a comprar as edições, eu vi a edição na banca, eu falei, pô, vou comprar a primeira pra ler, e comecei a acompanhar e realmente, olha, eu sou o cara aqui que nunca leu nada de Conan, não vi o filme, não vi nada, mas eu li o quadrinho e, puta, gostei, viu, meu? E, cara, e tem assim também, por exemplo, Conan, além disso, o Jason Aaron também escreveu Star Wars, cara. E, tipo, vendeu muito, cara. Tipo, muito mesmo, assim, a ponto de ser um dos trabalhos que mais vendeu, assim, nos últimos anos. Cara, e eu ainda pensei, caramba, Star Wars ainda vende, cara. Entendeu? Então. A gente acha que é só uma coisa de umas gerações passadas, mas não, cara, ainda vende. Então você acha que é uma coisa que é da geração do Bruno, assim, tá ligado? É assustador, mas vende, cara. Maldade, que maldade. Não, mas assim, é interessante perceber que, por exemplo, a Disney, a Marvel, pegou o Star Wars e jogou na mão do Jason Aaron, pegou o Conan, jogou na mão do Jason Aaron, e o Thor jogou 2 mega sagas pra ele fazer. Isso demonstra que a editora realmente viu nele como o atual arquiteto do universo Marvel, até porque a Marvel tá bem defasada, né? Perdeu o Bendis, o Mark Millar faz tempo que não escreve muita coisa, perdeu os caras ali da década... dos últimos 10 anos, né, que escreveram na Marvel. É da década que vocês nasceram aí, então por isso... Porque acho que tudo começou a ler quadrinho ontem, por isso que tudo é incrível, tudo é maravilhoso, né, beleza. Olha o nosso PG aí, ó, no meu tempo era melhor, aí, ó. Nem tudo é incrível, o Batman do Tom King termina mal, eu já consegui... A minha banca, eu abro aqui na Amazon, compro e chega aqui pra mim, essa é a minha banca. É bom, né, Gomes, poder comprar um quadrinho ele vir inteiro, sem recorte, sem... Vocês estão confundindo, não sou eu que... Não sou qualidade eu que dos novos gosto de tempos. formatinhos, é o Adriano, nem tá aqui hoje, mano. É verdade. Tanto que ele já não veio pra ser zoado aqui. Não, ele é o velho quadrinheiro. Quem gosta de formatinho tem que cair na porrada. Nossa, mas que é isso? Não, mas realmente vale. Fora... Mentira, adoro Adriano. Não, mas realmente vale menção especial. O Adriano, o velho quadrinheiro, não pôde estar aqui agora, mas é um membro fundamental. Adriano, abraço aí pra você. Mas voltando ao Jason Aaron... Um abraço, ele vai ouvir isso aí, nunca mais vai aparecer. Falando assim, parece que o cara morreu. Já terminou a zoeira aí? Fala aí. Caralho, mano. Para de chorar e fala. Vamos voltar aí. Terminou, vai, vamos voltar aí falar. Pra treta do Jason Aaron e tal, porque a gente aliás, Jason Aaron vs Tom King, porque a gente também deu muita ênfase à questão do Batman. Que outro quadrinho aí que vale a pena comentar do Tom King, tirando... É o Visão. Com certeza o Visão. E aproveitando aqui Visão, o Visão, ele acabou virando leitura obrigatória em uma faculdade da Califórnia em 2018, cara, na Porter Village College. Um estudante postou no Twitter, cara, isso aí, incrível. Eu sou apaixonado pelo Visão do Tom King, cara. Pra mim, a melhor coisa que ele fez até agora que eu li, eu li coisas do Batman, o xerife da Babilônia, agora me fugiu o nome que ele fez pra Deus, o Senhor Milagre, mas o Visão, cara, a forma que ele arquiteta aquela história, a forma que ele pega aquele absurdo e aquilo vai se transformando, vai escalando, meu, os diálogos, eu acho que a melhor coisa desse quadrinho são os diálogos também. Eles te prendem e assim, eu acho interessante a forma que ele escreve, parece até uma série de TV às vezes. Existem teorias, né, de que a série de TV da Wanda, com Visão, é a adaptação do quadrinho do Tom King, né, mas... ou pelo menos vai beber muito dessa fonte. Com certeza, não tem como, né, Maurício? Porque, meu... Agora, o Senhor Milagre dele, apesar de não ser uma coisa tão fácil, porque ele tá fazendo muita referência à história das histórias em quadrinhos, né? Ele tá falando do Kirby, né? Uma boa parte do quadrinho faz muita referência homenagem à história do Kirby, muita homenagem. E então, assim, se você não sabe quem é o Kirby, se você não conhece o personagem, o Senhor Milagre, se você não manja muito aquele cenário ali, fica um pouco difícil de acompanhar, mas para quem conhece, para quem curte, né, a história das histórias em quadrinhos e acompanha, é incrível também a forma como ele fez a homenagem, como ele encaixou o Jack Kirby em vários momentos ali,
como ele amadureceu o personagem, né? É muito bonito, assim, para quem acompanhava essa produção do Quarto Mundo do Kirby, todos os personagens ali, os novos deuses e tal, e ler essa minissérie que ele fez do Senhor Milagre. É até diferente, né, dentro da editora, se você for ver, assim. Claro, a DC sempre utilizou coisas do Quarto Mundo ali, mas assim, da forma que o Tom King fez uma minissérie, com certeza leu tudo que ele tinha disponível e fez... Exato. Parece uma grande homenagem em vários momentos, sabe? É mesmo. O cara consegue trabalhar isso da mesma forma que ele homenageia um quadrinho muito antigo, com uma linguagem específica, ele adapta isso pro presente e pro estilo de narrativa dele e de escrita dele. Então, puta, é outro quadrinho dele que eu sou super fã, cara. O Visão, tanto que se você for ver, o Senhor Milagre do Tom King, em 2019, ele ganhou o Eisner de melhor minissérie. E o Visão, em 2017... Só se falava nele, né, cara? 2017, melhor série limitada, entendeu, cara? Só se falava nesses dois quadrinhos, nesses 2 anos. Ninguém conseguia falar de outra HQ. Não, mas o Jason Aaron também tem seu mérito, cara. Ele também, com o Southern Bastards, em 2016, ele pegou o Eisner, e também com a poderosa Thor, que eu até queria falar, acabei esquecendo. O pessoal forçou muito, né, falando, o Thor virou mulher, não sei o que e tal. Mas, cara, quando você entende o contexto e você vai ler a história pra entender por que a Thor virou mulher, cara, é muito bem colocado, é muito bom e faz todo sentido, cara. Mano, é de cair no queixo, cara. Muita gente que porque isso, também assim... E outra, tipo assim, muita gente que critica é porque não leu também. Então, era exatamente isso que eu ia falar, assim, é muita coisa pra falar mal. Não dá, se todo mundo lesse o que fala mal, não tinha internet, porque não tinha assunto, né? Com certeza. Era muito complicado. Então você precisa falar mal sem conhecer, porque se você falar mal conhecendo, você não tem tempo, né? Pra conhecer tudo. E é interessante que ele conseguiu trabalhar dentro das amarras da Marvel, né? Porque isso foi uma iniciativa da Marvel que mudou todos os personagens ali, e ele conseguiu encaixar isso na mitologia do Thor que ele estava trabalhando, em todos aqueles aspectos, e criou uma história, assim, bastante original, ganhou a Eisner, muito boa, e que se você ler, você vai gostar. É muito difícil achar esse quadrinho ruim, digamos assim. Pelo menos médio você vai achar, porque ele eu particularmente acho muito legal acompanhar toda a fase do Thor do Aaron. Agora, voltando à questão lá do Tolkien, eu acho, né, o Senhor Milagre foi muito, né, bem cotado e tal, mas sinceramente, eu acho que talvez seja um problema do Tolkien. Cara, eu achei aquele final muito fácil, sabe? Vou amarrar tantas coisas aqui e agora eu vou deixar aberto porque eu não sei como terminar. Eu fiquei com essa sensação. Você acha que ele só deixou aberto porque não tinha mais o que fazer, ele não sabia o que fazer, cara, porque ali. Assim, uma coisa... Não sei, essa foi a sensação que eu tive, sabe? Eu falei, é mais fácil eu deixar aberto aqui, porque eu também não sei como terminar. Eu acho que eram muitas questões. O Tom King, ele tem uma fama também de não saber muito bem trabalhar com plot twist, né? Então, mas eu acho que essa é aquela questão, cara. O plot twist é isso, quer virar tanto a trama, quer ter uma. Sabe, reviravolta atrás de reviravolta, que uma hora não dá, cara. Você tem que parar e dar fim pra história, porra. Então, mas assim, nesse caso, quer dizer, eu entendo que realmente essa coisa de fazer primeiro, segundo, terceiro ato, aí os caras começam a fazer um 4º ato, um 5º ato, um 6º ato, e a coisa vai se escalando. Tem uma exigência hoje que tenha esse formato, porque precisa surpreender o leitor, mas isso também é um treco que, assim, tem limitações, né, pro cara que tá escrevendo. Mas, de qualquer forma, no caso do Senhor Milagre, como era uma minissérie fechada, não tinha pretensões de continuar, e ele tinha acabado de ter um filho, na história deu spoiler aqui, mas tudo bem, todo mundo já leu, quem não leu já Obrigado, tinha viu, Maurício? E aí, ele, como termina assim, e essa coisa de ter o filho é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer mesmo, né? Quem tem essa experiência de ter um filho sabe que tá tudo, na verdade, por acontecer, você não tem controle muito sobre o que vai rolar. Eu acho que terminar de forma meio aberta, meio jogada, faz sentido dentro do que ele tava narrando ali. É diferente do Visão, que é diferente do Batman, que tem outras propostas e tal. Mas nesse caso específico do Senhor Milagre, eu acho que tudo bem finalizar desse jeito. Bom, então acho que é isso. A gente já conseguiu dar um amplo panorama dos dois roteiristas, então... Mas quem ganhou? Então, calma, filho, que tá precoce hoje, é isso que eu ia perguntar. Agora, já que você tá precoce, Góis, então vamos lá, rapidinho. Pra você, Jason Aaron ou Tom King? Cara, Tom King é rei. John Holland.
Cara, apesar de eu gostar muito do Jason Aaron, eu vou ter que voltar no Tom King também. Eu não acredito! Mano, não! Eu amo a fase do Jason Aaron. Mas é que se você coloca... É que se você pega o aspecto emocional da coisa... Desse podcast. Você pega o emocional da coisa, eu sou Jason Aaron, mas se eu vou pensar de forma racional, aquele visão do Tom King me pega de qualquer jeito, cara. Então é o Tom King, foda-se. O impossível aconteceu, ainda há esperança pro Bruno converter o Nem precisa mais votar, nem precisa mais Grant votar. Morrison. Maurício, vai, Jason Aaron ou Tom King? Eu vou votar no Jason Aaron pra ele não ficar sem nenhum voto, né, mano? Pô, o cara é bom também, não pra massacrar o cara. Assim, Não, ele é que é pelo amor foda. de Deus. Colocou ele com um cara que escreveu muita coisa foda em pouco tempo, enfim. Não dá. Mas assim, pegando o gancho. É sacanagem pegando o gancho votar. do Góes aí. Não, peraí, pegando o gancho do Góes lá no começo do podcast, se o Tom King se espiritualizar e se o Jason Aaron formar uma família, eu acho que os dois, né, tipo, uma família felizinha, Dorian, que nem o Tom King, Boa. os dois melhor. Quem fizer primeiro isso, ganha, entendeu? Tipo, não sei, vamos ver. E outra, assim, a gente falou tudo aqui e tal, mas assim, os dois são excelentes roteiristas, têm grandiosas obras, tanto um quanto o outro. Se você for correr atrás pra ler coisas você vai dele, gostar. muito provavelmente você vai gostar e vai... Cara, vai ser maravilhoso, entendeu? Bom, então eu, obviamente, sou Tom King mesmo, embora eu tenha que... Mano, você leu todo o Batman dele, cara. É claro que você tem que amar tem ele. Você leu coisas todo o legais, Batman. Quem tem principalmente- saco pra ler Batman hoje em dia? Eita, meu Deus, esse aí veio com uma pedrada no... Mano. O Bruno acho que nem vai conseguir mais falar, Tá bom. velho. Ele tá se aproveitando porque tá no final do podcast, eu não vou revidar, porque eu preciso finalizar. Mas, enfim, gosto do Jason Aaron também e tal, mas o meu voto é pro Tom King. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Papo Quadrinheiro Guerra dos Roteiristas, Jason Aaron versus Tom King. Comenta aí o que vocês acham, qual pra vocês, qual dos dois é melhor, se vocês curtem ou não, se vocês já leram ou não. E também nos sigam nas nossas redes sociais. A gente tem um blog, quadrinhos.com, tem o Instagram, @quadrinheiros, YouTube, youtube.com/os quadrinheiros, tem Twitter também, Quadrinheiros, tem página no Facebook, Quadrinheiros. Então sigam a gente nas nossas redes sociais. E é isso aí, até o próximo Papo Quadrinheiro Guerra dos Roteiristas. Falou! Uma produção musical.